Falar sobre sexo sempre é complicado, seja em que idade for. Quando a gente passa dos 60, então, nem se fala. A sexualidade pode ser compreendida como uma atividade que contribui positivamente para a qualidade de vida da pessoa idosa. Trata-se de um processo natural que obedece a uma necessidade fisiológica e emocional do indivíduo e que se manifesta de forma diferenciada nas diferentes fases do desenvolvimento humano. Salzedas e Bruns pontuam que na expressão sexualidade está contida a energia vital que remete cada ser humano à origem do existir. Ressaltam que a sexualidade como transcendente ao ato sexual em si, entendida por nós como fonte de prazer ou desprazer, relaciona-se e se confunde com a história pessoal de cada ser humano e tem sua prática submetida a uma série de normas, valores e regras construídas ao longo do processo histórico, social, sociocultural de cada sociedade. A percepção que a sociedade tem da pessoa idosa ainda envolve mitos e tabus e desinformação, o que influencia as práticas de saúde junto a essa população. Debert e Brigueiro apontam que, segundo os gerontólogos e sexólogos, praticar sexo até o fim da vida pode ser uma atividade benéfica para o envelhecimento bem-sucedido. Claro que, com o envelhecimento do corpo, que implica uma reorganização dos hormônios, costuma haver um declínio no interesse e na frequência das atividades sexuais, mas pequenas adaptações vão sendo feitas, novas formas de prazer vão sendo encontradas, menos restritas ao sexo genital e mais relacionadas ao afeto, toques e carinhos. Parte desse processo de mudança repousa sobre o próprio conhecimento e consciência do idoso acerca de comportamentos que os tornam vulneráveis a novas experiências, incluindo o contato com as infecções sexualmente transmissíveis. Estudos apontam como desfavorável o fato de idosos e profissionais de saúde relutarem em abordar essas questões, pois os profissionais tendem a considerar os idosos assexuados e, como tal, sem possibilidade de terem essas doenças, dispensando a abordagem preventiva. Essa postura impede que os próprios idosos se percebam vulneráveis a tais infecções. O Sessentamos e Agora fala sem pudor e com informação sobre afeto, sexualidade e envelhecimento. Até porque falamos de e para sessentões mais que ativos, que estão longe do estereótipo que a sociedade criou, mas que já está na hora de mudar. Como convidados, temos o psicólogo Jaime Canfield e a doutora em comunicação social Sandra Nodari, que nos fala diretamente do Canadá, onde reside atualmente. Então, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada Sandra, obrigada Jaime. E eu acho que a gente pode começar, né, tentando desembaraçar um pouquinho esse novelo. Um tema complexo, né, que pode ser abordado sobre vários aspectos, o aspecto da saúde, o aspecto psicológico, o aspecto da afetividade, social também, né, familiar, sobre vários aspectos, enfim, né. Por onde começamos, Jaime? Eu acho que é trazer o idoso para a normalidade, né? Apesar de nós estarmos falando de pessoas do século passado, né? 60 anos, ele tem que ter nascido lá por 63, 64. Isso, década de 60, pelo menos. Na década de 60. Uhum. Né? Então, existem muitos preconceitos, né? Preconcepções a respeito. E a vida sexual do indivíduo, ela não cessa com a idade, né? Uhum. Ela amadurece junto com ele. Né? Então, a qualidade da sexualidade, ele pode perder a potência, pode perder o ímpeto, né? Mas ele não perde a sexualidade. A libido existe até a morte. Uhum. Né? E em ambos os gêneros, não dá para dizer, é o homem ou é a mulher. Né? Então, existem questões a serem pesadas, talvez, com a andropausa e a menopausa, mas ela atua de forma diferente, né? Uhum. Então, em indivíduos. Né? Às vezes a menopausa pode levar a uma perda parcial ou total da libido, né? E às vezes, pelo contrário, ela estimula muito a libido.
Então, menopausa e andropausa. Né? Então, é mais como o sujeito lida com isso. Como é que a família lida com esse sujeito. Né? Como é que... o que eu observo, eu atendo alguns idosos, a aposentadoria, ela traz uma calmaria na vida do sujeito e uma acomodação que às vezes engloba a sexualidade. Entendi. Né? Então, não sei... embora alguns estudos mostram que a aposentadoria para a mulher é o contrário, né? A leva para fora de casa A aposentadoria, divórcio. O né? homem tem uma tendência assim, clausurar e a mulher... A se abrir. Né? Interessante. E essa geração dos sessentões de agora, realmente é aquela geração que era impensável levar um namorado para dormir em casa, né? Jamais. Nossa. Né? Jamais. Beijar na frente dos pais, nunca. Dos filhos. Horário, né, para namorar. Então, quer dizer, era muito reprimido mesmo, né? Era muito... E hoje eles têm que enfrentar os netos, e às vezes os bisnetos, dependendo da idade, indo dormir na casa dos filhos deles, né? Então, isso gera uma novidade, talvez. Né? É interessante, uma mudança. Né? É verdade, é verdade. E para você, Sandra, como que você percebe a questão da sexualidade nas pessoas mais idosas, né? O envelhecimento e a sexualidade? Eu sei que né, você não tem ainda os 60, mas você estuda bastante essas questões. Por favor, nos conte. Então, eu trabalho num podcast também do Plural, que chama Clitcast, e a gente estuda bastante, né? Faz pesquisas com relação também aos temas, como vocês fazem, e eu confesso que esse tema, o tema da sexualidade depois dos 60, a gente ainda não pesquisou. Foi algo que a gente não pensou em discutir, a gente acaba falando no geral, né? Mas é interessantíssimo, porque eu também acho que é possível da gente pensar que existe algo que é parecido em todas as idades, né? Então a gente vai pensar que as mulheres são mulheres e que essa passagem, né, dos 50, que é o meu caso, para os 60, ela vai se dando e não sei se a gente vai chegar a perceber, né, agora eu estou com 60, minha vida sexual mudou. Eu acho que as mudanças são par e passo e são diferentes para cada pessoa. O que eu vejo muito e aprendi muito com as minhas colegas sexólogas, educadoras sexuais, é que o sexo está mais na cabeça do que em qualquer outro lugar. É claro que há zonas erógenas, né? Há questões específicas, mas cada vez mais eu tenho isso muito claro para mim, que quando a gente pensa em sexo, a gente tem vontade de fazer sexo. Quando a gente assiste a cenas que são afetuosas, cenas de romance, ou quando a gente lê romances que têm cenas um pouco mais tórridas, ou quando a gente escuta podcast, a gente vai fantasiando. E cada vez mais eu penso que o prazer, ele está no cérebro, né? Então, quando eu fantasio, eu tenho vontade, e vontade é libido, né? Há uma questão muito importante ainda a ser desenvolvida em pesquisas. Há muitas pesquisas que são recortes pequenos demais e que vão ditando comportamentos como se eles fossem únicos e corretos, né? A mulher vai ser assim, ou ela vai ter muita libido, ou ela não vai ter nada de libido. Mas eu acho que tem uma geração toda aqui que está sendo formada por informações, por mulheres que aos 60 anos estão fazendo como vocês, falando desses assuntos, né? Discutindo isso, tendo perfis em redes sociais e mostrando que estão apaixonadas, estão amando, estão transando, estão se gostando, estão tendo relacionamentos com outras pessoas, com pessoas de diversos gêneros e consigo mesmas. Então eu tenho a impressão que a gente está passando por um momento belíssimo para nós mulheres, um momento em que a gente consegue ver outras pessoas como nós, tendo prazer e sendo felizes. Isso é muito importante para a gente saber que é possível. Como vocês disseram, é muito diferente pensar, né, o que era uma mulher de 60 anos há 30 anos, qual era a expectativa e memória e lembrança, enfim, né, que se pensava, e as vidas que nós temos hoje. Apesar de termos nascido e crescido no meio de um conservadorismo com relação a afetos, a cada dia parece que a gente sobe um degrauzinho nessa maior liberdade, nessa maior diversidade e também
em informação. É muito lindo ver o tanto de médicas que hoje se interessam por cuidar de perimenopausa, de pós-menopausa e que estão ali para falar disso. É lindo ver o tanto de sexólogas que estão estudando o sexo de mulheres maduras e combatendo um pouco do que a gente tem de imagem da pornografia como o que seria o sexo natural, né? Então eu sou uma entusiasta, como vocês podem ver, do prazer feminino, e eu acho que a gente precisa continuar falando como a gente está fazendo aqui, porque a gente vai sempre estimulando uma outra pessoa a pensar, a se tocar, a fantasiar e ter uma vida um pouco mais prazerosa, é o que eu acho. Ok. E quando a gente pensa também nessas questões, mas eu vejo um outro lado, né? Que às vezes é a questão da obrigatoriedade. Quer dizer, peraí, você tá sozinho? Por quê? Por que você está sozinho, né? Então, por que você está sozinha? A obrigatoriedade de ter alguém, né? Um parceiro, uma parceira. Então, também percebo essa questão como um complicador, muitas vezes, né? Sandra. Eu concordo com você. Eu levantei a mão, tô aqui de longe, né, falando, eu concordo com você. A obrigatoriedade de você se relacionar com uma pessoa, e na maioria dos casos se relacionar com uma pessoa do outro gênero, é algo também que a gente precisa mudar, porque mulheres que estão nos ouvindo, o prazer não depende da outra pessoa, não é a outra pessoa que te dá prazer. Mulheres e homens que estão nos ouvindo. Te dá prazer. Mulheres e homens que estão nos ouvindo, eu estou acostumada a falar mais para mulheres. Mulheres e homens que estão nos ouvindo, não é outra pessoa que nos dá prazer, é a primeira gente que sente prazer, é a primeira gente que se toca, é a primeira gente que se gosta, é a primeira gente que se dá afeto, é a primeira gente que se olha no espelho e vê o que é que a gente gosta, como a gente gosta, e que às vezes precisa falar oralmente mesmo, né? Eu me amo, eu me acho bonita, eu me gosto. Não precisa de uma outra pessoa necessariamente para você ter prazer. Você pode muito bem ter muito prazer sozinha e talvez isso vá facilitar a vida na hora que, por acaso, tiver um relacionamento. Essa coisa, né, da pessoa sozinha, solitária, triste, trancada, eu acho que também é uma coisa que a gente precisa militar para mudar. Porque não há necessidade de ter um relacionamento para ter prazer. Essa é uma certeza que eu tenho. E, assim, em termos de problemas, né, de boicotes que as pessoas fazem com elas mesmas, como que você vê, Jaime, isso, né? Que tipo de problema esse público traz, né, em relação à afetividade, ao sexo? Porque também tem os sessentões sozinhos, mas também tem os casados, né? E como é que né? Como que... A sexualidade, quer dizer, hoje nós estamos falando aqui dos sessentões, né? Mas a sexualidade é um tema que permeia a psicologia desde a adolescência até a terceira, quarta idade, né? Então, os problemas, eles existem, né? E como a Sandra falou, quer dizer, existe essa individualidade, mas o ser humano, ele procura aprovação no outro, né? Ele, por mais que ele sinta, que ele perceba, que ele deseje, ele vai buscar no outro essa aprovação, né? Porque nós somos seres sociais, não tem como escapar disso, né? Eu concordo com a Sandra em partes, né, na questão da individualidade, mas ela precisa ser exercitada não sozinha, somente sozinha. Pode iniciar sozinha e é muito bom, sozinho, né? Mas nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Inclusive, um fator preponderante, não sei se traria a psicopatologia, as pessoas falam muito em depressão no idoso, né? E essa socialização, o sair para fora, sair da casa, sair desse espectro, né, da depressão, que normalmente não fecha um psicodiagnóstico, mas ele tem sintomas isolados depressivos, né? E essa socialização, esse estar no público, estar trocando, mexe com a autoestima. E a autoestima se elevando, os hormônios,
né, prazerosos, eles vão aparecer com mais frequência, né? Seja, eu não vou citar nenhum neurotransmissor, fica muito científico, né? Mas são os hormônios do prazer, né? Da felicidade. Quanto mais a gente se ama, sexo. Mais fácil estabelecer ou ter prazer sexual. Mais difícil estabelecer uma psicopatologia. Ah, ok, entendi. Tá? Então, se você vive na troca, né, eu acho muito importante isso que nós estamos fazendo. A Sandra está lá no Canadá e está conosco aqui, né? Então ela está trazendo questões dela que ela está estudando lá. Então ela está com o povo de lá, né? Sem querer separar, mas ela tem um outro conceito, percepção, né? Do canadense, principalmente o canadense francês, né? Tem o canadense francês, o canadense inglês. E daí esta minha amiga que chegou de lá, ela estava falando que ela de Montreal, ela foi para Nova York. E daí a diferença do canadense de Montreal para o americano é uma loucura, porque eles são super gentis, elegantes, cavalheiros, e nos Estados Unidos são super grosseiros, xenofóbicos, e é terrível. Né? Então isso a Sandra talvez esteja passando por isso. Aí no Canadá possivelmente não, mas eu já tive paciente canadense que sofreu muito assédio aí também, né? Eu acho que o brasileiro que é muito aberto, né? Mas tem um racismo velado, né? Mas o que eu quero chegar é exatamente isso, né? Esse compartilhar a sua própria vida. A Sandra trouxe uma coisa muito importante, que ela falou que a sexualidade, a libido está no cérebro. A nossa idade também. Eu tenho quase 70, mas eu gosto de brincar que eu tenho uma cabeça de adolescente, né? De 16, 17, 18. Então o corpo já está doído, mas a cabeça, ela faz o corpo acompanhar. A idade é um número. A idade é só um número. Né? Mas o nosso cérebro, ele funciona, né? O nosso cérebro é uma orquestra. Né? Eu tenho escutado agora sobre que não é mais a poligamia nem monogamia, mas a agamia, né? As pessoas que não querem mais se relacionar, quer dizer, não querem ter um parceiro, né? Não querem ter um companheiro. Então são os agâmicos, né? Embora queiram, continuem tendo atividade sexual, é diferente do solteiro, porque o solteiro, ele é solteiro e busca um relacionamento. O agâmico, ele é um solteiro que não quer de forma alguma encontrar um relacionamento, né? E aí eu fico pensando nisso que você acabou de falar, né? Mas espera aí, é necessário ter um parceiro, né? Ou a família, os amigos, todo esse entorno são os nossos parceiros? É que nós estamos pensando num parceiro sexual. E eu talvez não fui muito claro na fala, né? É uma questão um pouco mais abrangente do que isso, né? Certo. Então, ele não necessariamente, ou ela, ou encontrar um parceiro, uma parceira, né? Ele vai... Esse traquejo social é que faz, né, ele se movimentar e faz o cérebro oxigenar e faz ele ficar mais antenado, faz ele buscar, Então é isso exatamente, né? Torna a pessoa mais viva. Porque ele fica sentado de pantufa, ou ela, eu falo muito ele, mas ficar sentado no sofá com uma pantufa, tá? Ou com o seu pet, não que não seja maravilhoso ter o seu pet, mas nós temos o nosso momento que é maior do que simplesmente o nosso mundinho, né? O nosso cérebro é fantástico, ele sozinho, ele é um mundo, né? Mas existem vários outros cérebros por aí que a gente pode fazer trocas, né? E é isto que nos diferencia dos outros seres sociais, né? Que nós não somos, o ser humano não é o único ser social que tem, mas nós temos uma questão que é de planejamento, então isto começa a ficar embotado. Quando a gente para de sonhar,
né? Então, essa parte do cérebro, que é o lobo pré-frontal, ele meio que começa a deteriorar. E daí começam as doenças degenerativas, né? Então, quanto mais você mantiver ele ativo, e a libido é uma forma de manter ativo o desejo, né? Porque é sanguíneo, e ele movimenta, ele fantasia, e mantém vivo. E faz bem para a pele, né? Que a gente sempre, né? Pois é, mas eu tenho a impressão, pelo que eu leio, pelas pessoas com as quais eu converso, que se tem uma diferença, né, entre o sexo na juventude e agora, né, depois dos 60, é justamente há um caráter mais preventivo, desconfiado, né, enquanto você é jovem, você é mais impetuoso, você deixa mais essa libido, né, vir, enfim, né, há essa questão da acomodação, mas muito assim, temerosa, no sentido de que é perigoso você se relacionar depois de uma determinada idade. O que vocês acham disso? Os dois podem... Do ponto de vista feminino e masculino também? Do feminino e masculino, porque assim, tem vários medos, né? O medo de você se apegar e, né, não ser devidamente retribuído. Tem a questão financeira, né, que também, né, tem ela... Todo mundo comenta bastante. Familiar, de você apresentar para a família, de você apresentar, exatamente. Então, tem várias questões envolvidas que é melhor deixar para lá, né? Mais fácil. Mais fácil, se não tiver um incentivo, né? Mas a pessoa precisa buscar. É óbvio, eu acho que mudam os medos, né? Na adolescência, a gente está lá buscando o grupo, se inserir no grupo, né? E se vai galgando, né, espaços dentro dessa sociedade. E depois você acaba, depois de uma certa idade, parece que vai perdendo espaço, né? E daí as pessoas parecem não ter mais forças para ir buscar esse espaço, para lutar por esse espaço. E o adolescente, como a Rosa falou, ele é muito impetuoso, ele não está ligando para nada, né? Ele tem que ser freado. E ao contrário, o idoso ele precisa ser incentivado. Empurrado. E daí, se não tem um apoio da família, da sociedade em si, né? Fica complexa a situação para ele, né? Eu não sei o que a Sandra acha disso, mas... Então, eu estou aqui no meio de um congresso, vocês devem estar ouvindo, uma pessoa está testando o som. Eu vou tentar falar, vamos ver se vai ficar compreensível. Nós estamos ouvindo bem. Estava silencioso, estão ouvindo bem? Ok. Sim. Eu tenho a impressão que as pessoas buscam companhias e elas vão buscar afetos. E que esses afetos eles podem surgir em diversos lugares e diversas situações. Mas quando é uma pessoa de um novo relacionamento e que a gente pensa em viver um romance, há certos medos que vão surgir, principalmente quando a gente vive num país como o Brasil, que a possibilidade de sofrer um golpe, a possibilidade de sofrer uma violência é maior que em alguns outros países. Então, vai ser natural mesmo que não só a pessoa idosa, mas que também os familiares, né, tentem frear um pouco muitos relacionamentos. E ainda tem as questões do preconceito, tal pessoa está se aproximando da outra porque ela quer alguma vantagem. Então, é mais difícil mesmo de viver um relacionamento. E relacionamento quando a gente pensa, né, que vai ser uma coisa séria, que as duas pessoas vão se apresentar como namoradas, como namorados. Então, dá para entender esse receio. E eu não consigo enxergar muita possibilidade de resolver isso, a não ser que as pessoas tenham grupos e possam sair em grupos e que esses grupos se protejam entre si, né? Então, amigas saindo juntas, enfim. Mas eu entendo que é um problema que existe. Aqui em Quebec, a maioria da população é mais velha. Então, no meu prédio, por exemplo, eu imagino que 80% das pessoas tenham mais de 70 anos. E tem uma vivência diferente porque é um país de idosos que já está preparado, principalmente a região do Quebec, né, onde há muita gente idosa, está mais preparado para
realizar ações para tentar manter pessoas em comunidade. Mas a solidão existe, é grande, e há muitas pessoas solitárias por aqui também. O que eu ainda acho que é uma necessidade de todas as pessoas, principalmente aqui eu falo para as mulheres, porque as mulheres não são ensinadas a buscar prazer, as mulheres são ensinadas a receber prazer. As mulheres são ensinadas a esperar que o homem lhes dê prazer, né? É que as mulheres comecem a tentar se entender, entender seu corpo, entender seus gostos, saber do que gosta, saber onde gosta de ser tocada, saber o que é que faz com que a libido apareça, ter coragem de comprar brinquedinho, comprar sugador, comprar vibrador, para começar a ter um autoconhecimento e autoprazer do seu próprio corpo. E quem sabe isso vai liberar um pouco de coragem para se relacionar com outras pessoas. Mas aí eu ainda acho que a busca por um relacionamento sério, por alguém que vai ser uma companhia, pode ser uma trava do próprio prazer das pessoas idosas. E também acho que ter uma companhia não significa que você vai ter prazer, se você não se conhece, porque acho que foi uma das coisas que a gente começou falando, né? Estar se relacionando com uma pessoa não significa que essa pessoa vai te dar prazer. Muitas vezes você vai ter um casamento de 10, 15, 20 anos e faz muito tempo que a pessoa não tem orgasmo junto com a outra pessoa. Não significa que elas não tenham relação sexual. Ou nunca teve, exato. E as pesquisas cada vez mostram mais isso, né? Que pessoas heterossexuais casadas têm pouco prazer. Não significa que não haja ejaculação. Há, mas não há prazer feminino. Então, a questão é complexa demais, é imensa. Por isso que eu acho que a gente precisa continuar falando disso. Mas a base do que eu falaria e pensaria é começar pelo autoprazer, é começar a se conhecer, a não ter vergonha de si mesma, sozinha, no quarto, trancada, ou no banheiro, onde quer que seja, quem tem a oportunidade, né, de ficar sozinha num cômodo, se dar tempo, gostar, namorar a si mesma, namorar a si mesmo. Os homens são ensinados a se tocar, nós mulheres não fomos ensinadas a nos tocar e ainda não somos ensinadas a nos tocar, né? Menina, tira a mão daí, o que você está fazendo, se comporta. E eu acho que há um caminho grande aí, porque me dá a impressão que quando a gente se conhece, quando a gente tem prazer, a gente se olha, se gosta, e a gente está mais aberta para se relacionar com outra pessoa. Mas eu falo aqui, né, do meu umbigo. E quando você fala isso, eu fico pensando nessa questão do casamento, né, porque também os sessentões vêm de casamentos aí, então, né, de 30, 40 anos, né, quer dizer, como falar, né, de sexo entre um casal casado de tantos anos, né, e a questão do prazer, quer dizer, chega esse tipo de problema para você, Jaime? Você tem conhecimento? Chega. E como resolver, né? Incompatibilidade. Atender o casal, fazer os dois conversarem, começar a conversar sobre a sexualidade. Eu acho que a Sandra trouxe uma coisa muito importante, né, que é a questão do autoconhecimento do próprio corpo, né, se conhecer. Tem mulher que nunca olhou para a própria vulva, ela não sabe como é. Se nem tocar, fala sobre então, isso. Pelo amor de Deus, é um pecado, então você precisa, quer dizer, eu preciso ensinar o beabá tanto para a senhorinha como para o senhorzinho, né, de como vai ser isso daqui para frente, né, e essa busca mesmo, né, quer dizer, não é necessariamente o relacionamento começa por você mesmo, e a partir daí você vai talvez encontrar alguém, e não é relacionamento hétero, homo, poli, né, é relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento pode ter prazer ou desprazer. Né? São os interlocutores, né? Os interagentes que vão definir como é que vai acontecer. Então, se você é uma pessoa que lida bem com o seu próprio corpo, é óbvio que você vai conseguir lidar bem com o corpo do outro, que também lida bem com o próprio corpo. Então, a entrega é diferente para quem se conhece, né? Porque pontos erógenos tem aos bilhares, né? Mas sinapses no cérebro tem aos bilhões, né? E tem muita crença, muita coisa que precisa ser esclarecida, digamos assim.
E nessa área também nunca é tarde para começar? Quer dizer, é possível uma pessoa que foi criada nesse sistema, né, que vem aí dos anos 60, tal, que era uma geração ainda reprimida, tal, de repente lá depois dos 60... É muito louco falar disso, porque anos 60, né, se a gente pensar, tem dois grandes movimentos, tem o da liberação sexual também, né? Da pílula, então a gente pensa. Mas que não quer dizer que é prazer, né? Sim, essa é a questão, né? Porque vem a liberação sexual, mas não necessariamente, na verdade é permitido fazer sexo, né? Ou com mais tranquilidade porque eu tenho a pílula, mas não necessariamente que o prazer estava inserido. Tanto que a gente vai ver pessoas que nunca tiveram prazer, né? Fizeram sexo continuamente, mas nunca tiveram prazer. Principalmente mulheres, porque o homem ejacular não quer dizer que ele tem prazer também. Né? Porque o ejacular é acabar, acabou, já era. Né? Então o prazer está em conter e aguardar e fazer a sua companheira chegar lá também. Né? Não é, porque o homem ele é muito ensimesmado, né? No próprio ego dele, no próprio prazer. Ele nasceu em Umbigópolis. Então ele não pensa no outro, seja ele qual for, se é um companheiro ou uma companheira. Então o homem que pensa no outro, seja ele qual for, é um sujeito diferenciado. Né? Porque ele aprendeu a se enxergar e a ver ele mesmo, então ele consegue ter tempo de olhar o outro, porque ele já se conhece. Ele sabe o momento que ele pode chegar lá, mas ele não sabe do outro, então ele tem que... É uma dança onde eu creio que hoje existem muitas pessoas diferenciadas já, né? Mas não são o suficiente ainda. Eu acho que essa conversa que vocês estão tendo de abrir a cabeça das pessoas, eu não sei como é que é a veiculação desse evento de hoje, por exemplo, né? Mas isso é um ponto-chave para fazer as pessoas pensarem, repensarem, né? Será? Nunca pensei nisso desta forma. Né? Então, olhar para si mesma antes de olhar para o outro que lhe dê prazer, né? Exatamente. Sem pensar no próprio prazer, porque às vezes o teu próprio prazer está em dar prazer para o outro. Né? E os homens não costumam pensar assim, né? Não quero ser radical, senão vou sair ali e vou apanhar, né? Mas... Mas essa pergunta da Rosa é interessante. Ainda há tempo, quer dizer, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Estando vivo, sempre há tempo. E depois eu também não sei, depende da crença de cada um, talvez depois que morrer também tenha tempo, eu não sei, tá? Mas enquanto estamos aqui, né, aqui e agora, você pode sair daqui e ter um estalo, né? Pode sair daqui e ali no elevador você sentir alguma coisa que você não sentia antes pelo que nós falamos aqui, sentir um cheiro, às vezes um som, uma música, um toque. Que lhe traz uma lembrança, assim como boas... não sei se uma lembrança ou gera... ou gera um outro... Uma coisa diferente. Nova. Nossa, nunca senti isso. Uma coisa nova. Então, o problema é o seguinte, nós não estamos abertos. Desculpe, Sandra, pode falar. Diga, não, eu ia dizer que há sempre tempo. Se nós que estamos aqui nessa conversa, se formos pensar como é que foram os nossos processos de conhecimento e de prazer, em determinados momentos a gente aprendeu coisas novas, descobriu coisas novas, mesmo que a gente vá remeter lá às lembranças da adolescência. Eu sempre digo que o momento em que a gente mais tem prazer na vida é o momento em que a gente está apaixonada, porque qualquer toque é um toque que vai gerar um sentimento agradável, um sentimento bom, né? O primeiro beijo, primeira passada de mão, sei lá, enfim, né? E essas novidades, elas podem acontecer a qualquer momento. Então, sempre é tempo. Se a pessoa está com 60, 70, 80 e ela tem a oportunidade de pensar sobre o prazer dela, de começar a se tocar realmente, de, quem sabe, experimentar alguns brinquedos, por mais que timidamente no começo, eu tenho a impressão que ela vai conseguir sentir
sensações que até então ela não tinha sentido. E as sexólogas falam que, na verdade, é um pouco de treino também. Existem vários textos que vão falar disso, que a gente vai treinando o próprio prazer, né? Então, sei lá, toda tarde, uma vez por semana, enfim, eu vou dedicar um tempo a mim e ao meu prazer. Eu vou fazer esse exercício. Eu vou encontrar um lugar tranquilo, a uma música, eu vou colocar uma luz baixa ou não vou colocar luz, e eu vou me tocar para ver o que é que eu sinto. E a partir disso começa um autoaprendizado. Eu vou querer cada vez fazer um pouquinho mais ou experimentar um pouquinho mais. Eu tenho a impressão que é quase que uma técnica para quem vai começar, de ter esse momento consigo própria e de experimentar sensações novas. Eu sou muito adepta de dar de presente para as amigas vibradores. Sejam sugadores de clitóris ou sejam, gente, vibrador não é um objeto para ser introduzido, a gente está falando aqui de clitóris. E tem gente que ainda não sabe o que é o clitóris, e aí quando você falou que precisa explicar muita coisa, eu fico muito chateada com as ginecologistas e com os ginecologistas, porque tem momentos em que a mulher pode se ver, e é na hora que ela está no médico, e o médico pode ou mostrar com o espelho, ou ele pode pelo menos ter objetos ensinar. De aprendizado e ensinar, ó, tá vendo? Isso aqui eu vou mostrar para você, isso é uma vulva, a vagina não tá aqui, a vagina tá lá dentro, isso aqui é um clitóris, esse aqui são os grandes lábios, os pequenos lábios. Gente, como é que ginecologista que atende, e no Brasil a gente vai a ginecologista, aqui no Canadá, por exemplo, a gente é atendida por clínico geral. No Brasil, a maioria das pessoas uma vez na vida vai conseguir, e a das mulheres vai conseguir ir ao ginecologista. Essa pessoa tinha obrigação de explicar, olha, aqui é assim, aqui é assado. O órgão que tem mais terminações e que vai te dar prazer é o clitóris, que é a vagina. A vagina não tem tanta terminação. Fosse assim, a mulher não conseguiria parir de tanta dor, né? No momento que tem a passagem ali do bebê. Então, assim, essas coisas têm que ser explicadas. Mas se a gente vive numa realidade em que as mulheres não sabem que tem um clitóris e que elas têm vergonha de se tocar e quando elas se tocam, elas são censuradas por elas mesmas, né? É mais difícil. Então, respondendo a pergunta, sim, sempre é possível, mas eu acho que o maior trabalho é da gente tentar não se autossabotar, não se censurar, ter coragem, né, de começar a fazer um trabalho sem cobrança de, eu preciso me tocar, eu vou ter que ter um orgasmo hoje. Não, talvez esse orgasmo venha em algum momento, mas começar a se tratar bem, começar a se dar carinho, eu acho que é um bom treino, é um bom começo para mudar um pouco essa situação de dezenas, centenas, milhares de mulheres que nunca sentiram prazer na vida. Perfeito. Muito bom. Bom, a gente, por incrível que pareça, a gente já, né, tá terminando aqui a nossa conversa. Tá passando muito rápido isso, o assunto rende muito. Vamos só deixar um último conselho aí para as pessoas que querem, né, se encontrar, querem namorar, querem se encontrar num relacionamento, enfim, querem ter prazer. Que conselho você daria a essa pessoa que quer, mas não avança? Jaime. Sendo extremamente simplista. Certo. Extremamente simplista. Tira a pantufa e saia do sofá. Vá pro mundo. Certo. Vá pro mundo. Vai conhecer as pessoas. Vá pro mundo. Tem vários clubes aí. Tem sem fazer propaganda para farmácias, o Unicei Terceira Idade. Tem os clubes de dança. Tem viagens. De viagem. Vá pra vida. Uhum. Vá pra vida. Vai caminhar no parque para ver outras pessoas. No parque. Curitiba é pródiga em parques, né? Então, você vai encontrar pessoas, né? Além do que, quanto mais você caminhar, mais endorfinado e dopaminado e ocitonado você vai ficar. Hormônios do prazer. Né? Mas tem que estar caminhando aberto, né? Também, porque não caminhando adianta... Caminhando a céu aberto, sim. Não, sem compromisso não é fazer jogging, não é fazer... caminhar. Olhar os passarinhos, as capivaras, as pessoas, as árvores, sentir o vento, sentir o sol, a e sem chuva. Rejeitar já de cara, né, também, porque também tem isso, né, estar aberto no sentido de estar aberto ao outro, né, a conhecer as pessoas. Abrir né? os olhos. Eu falo sempre uma coisa para meus pacientes, pé no chão, cabeça no lugar. Tá? E a cabeça são todos os órgãos de longo sentido. Você vai ouvir, você vai cheirar, você vai enxergar. Né? E principalmente o cérebro organizado. Então o caminhar organiza. Certo. E você, Sandrinha?
Bom, eu começaria dizendo que apaixone-se por si própria, seja afetiva consigo própria e próprio, tente se amar, gostar, olhar para você e se gostar. Escute o ClitCast, porque a gente tem aí já 3 anos de podcast falando de todas essas questões de forma bem aberta, bem natural, bem tranquila, porque eu acho que é isso que a sexualidade deve ser, né? Muito diferente do que a novela mostra, do que o cinema mostra, muito do que a pornografia mostra. Aquilo, na realidade, aquilo é cenário, é roteiro, é edição, tem nada a ver com prazer real, principalmente prazer feminino. Mas eu teria isso como dica, se autoconhecer, se tocar é muito importante. Se tiver a oportunidade de comprar um brinquedinho, comprar um vibradorzinho, e começar a passar por partes do corpo que vão dar prazer, se amar. E a partir do momento em que você começa a ter prazer no seu próprio corpo, possivelmente você também se abra um pouco mais para, quem sabe, ter prazer com outra pessoa. Mas isso vale também para as pessoas que estão em relacionamentos e não estão tendo prazer. De repente ouvir junto o ClitCast, de repente fazer pesquisa junto, de repente tentar falar sobre isso, né? Porque falar é importante. Falar faz com que a gente tenha prazer também. Seriam as dicas que eu daria. Obrigada. Eu acho que foi muito bom, né? Deu várias outras pautas que a gente vai procurar encaminhar, né? A gente tem vários assuntos aí que pode trazer a partir dessa discussão inicial. E agradeço a presença de vocês por terem aceitado participar dessa nossa conversa. Muito obrigada, Jaime. Muito obrigada, Sandra. Que a gente possa, então, né, ser feliz, se amar a si mesmo, né, em primeiro lugar, abrir a nossa cabeça e vamos tirar a pantufa, né? E sair do sofá. E sair do sofá, olha só. E comprar o brinquedinho. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você que está ouvindo. E nós terminamos aqui hoje o Sessentamos e agora pelo plural.